está legal, não está bem. As pessoas elas podem até provocar um certo riso, só Ele provoca alegria. As pessoas podem até provocar um momento de conforto, mas só Ele vai nos dar plena felicidade. E é nesse nome que eu quero fundamentar a minha fala. Marcos, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 5, é um encontro de uma mulher com Jesus, e nesse encontro há algumas lições a serem aprendidas, e eu aprendo com ela, e se eu aprendi, com certeza você também vai aprender, não tenho dúvida disso. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25 ao versículo de número 34. Eu acabei de ganhar uma Bíblia de presente, e ferramenta que ainda não foi manuseada, ela não toma o formato da mão, né? Mas eu vou me arriscar com ela mesma, tá bom? Eu estava com a Bíblia emprestada do meu irmão Juarez, mas eu acabei de ganhar uma de presente, eu vou usá-la. Marcos 5, 25 diz assim: E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, temendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre desse seu sofrimento. Para que nós possamos entender esse texto e extrair daqui algumas lições, faz necessário nós voltarmos um pouquinho no tempo da história. Faz necessário nós corrermos um pouquinho lá atrás. Lá na formação do homem, quando nós olhamos para o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, quando nós olhamos no capítulo de número 1, no versículo 26 e 27, quando nós olhamos o capítulo 1, versículo 10, versículo 11, e quando olhamos o capítulo 2, verso 7 e verso 8, a gente encontra uma fundamentação para a gente entender o quão vulnerável é o ser humano. Porque lá nós encontramos informações importantes. Por exemplo, capítulo 2 e verso 7, está escrito, e formou Deus o homem do pó da terra. A palavra ali, formou, segundo alguns estudiosos, diz que vem de uma expressão hebraica, vaipar. Outros dizem que é vai ser. A expressão é formar, é modelar. Então Deus estava ali como um oleiro, modelando um barro. Só que quando a gente olha essa expressão barro, parece que não encaixa, porque o mesmo versículo diz assim, formou Deus o homem do pó. Só que quando eu olho novamente a Bíblia, no capítulo 1 e verso de número 10, 11 e 12, Deus dá uma ordem para a terra. Deus diz assim, que a terra produz a semente e nasce árvore. Então toda a terra recebe uma ordem de Deus. Eu acho interessante, porque aonde houver terra vai haver semente. Não importa onde seja, até que seja sobre o asfalto, vai nascer, porque obedece uma ordem de Deus. Mas parece-nos que uma parte desta terra não quer obedecer a Deus. E aí nós chamamos de pó. Pó, a expressão é fragmento solto, pueril. Parece-nos que Deus, já sabendo de tudo isso, dá uma ordem para a terra. Uma parte da terra parece-nos que desobedece, torna-se pó, e Deus decide, então deste pó, deixa eu fazer a obra-prima da minha criação. Então ele junta este pó, e o texto diz que ele sopra. Se nós juntássemos pó aqui sobre esta tribuna, e soprássemos, o que aconteceria? Deus sopra pó e vira gente. Então nós estamos vendo aqui um Deus criando um ser humano, e esse ser humano, para que ele não se orgulhe e se ache que é importante, Deus está mostrando-nos que fez ele
daquilo que a terra talvez tenha rejeitado. Só que Deus vai embelezar este homem. E a beleza que Deus vai fazer é quando ele diz assim: então nós vamos fazer o homem de acordo com a nossa imagem. A grande questão é, qual é a imagem de Deus? Porque em João capítulo 1, e o verso 18, diz assim: Deus nunca foi visto por olho nenhum. Ninguém nunca viu Deus. Uau! Como Deus vai criar um ser humano para ser visto, sendo que ele é invisível? Só que se nós continuarmos olhando o texto, nós vamos descobrir algo interessante. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 29, diz que Deus de antemão fala da presciência de Deus. Então Deus de antemão, conhecendo tudo, já predestinou. Predestinou quem? Todos os seres humanos. Para quê? Para que sejam conforme a imagem do seu Filho. Quem é o Filho de Deus que emprestou essa imagem para que o homem fosse feito? Colossenses capítulo 1, verso de número 15, diz assim: Ele lá está com letra maiúscula, personificação do nome próprio. Ele é Jesus. Está dizendo, ele é a imagem visível do Deus invisível. Uau! Então Deus, ao formar o homem, Deus está formando o homem de acordo à pessoa de Jesus. É por isto que você é o que é, e não é fruto de outra coisa, a não ser do Jesus em você. Isso aqui é interessante, porque Deus só tem um Filho amado. Mateus capítulo 3, verso 16, diz que Jesus, ao sair da água, uma voz brota no céu e diz: este é não é é o meu Filho amado. Então todos nós que queremos ser amados por Deus, temos que fazer uma aliança com Jesus. Agora olha que interessante, o tempo passa, nós chegamos em Marcos, e agora tem um encontro de uma mulher e do seu Criador. O texto diz assim: uma certa mulher. Eu acho interessante porque aqui parece-nos que aqui é uma discriminação, há um preconceito. Todos nós gostamos de ser tratados como somos. Já imaginou? Alguém que tem sua esposa, pastor Leandro, e alguém chega e está conosco, o pastor Leandro e a sua esposa. É esquisito esse negócio. O texto diz assim: uma certa mulher. Parece que essa mulher não merece crédito. Parece que essa mulher não é muito bem vista. Parece que nós estamos dentro de uma cultura onde a mulher ela não é valorizada. Então vai surgir alguém que não só conhece a mulher, mas vai valorizá-la. Eu acho interessante isso aqui, porque quando há o desprezo do mundo, sempre haverá o Criador para nos acolher, sempre. Uma certa mulher, e esta mulher tinha um problema gravíssimo. Diz o texto, esta mulher sofria de uma doença há 12 anos. Por que Marcos coloca 12? Porque dentro da cultura judaica, esse número 12 representa a idade adulta religiosa. É o que o judeu chama de bar mitzvah, que é quando a criança chega aos 12 anos e ela é levada à frente aos seus mestres e ela vai responder perguntas e recitar a Torá. Se ele recitar a Torá e responder pergunta, ele é visto como alguém adulto religiosamente. O que Marcos quer informar é que aqui não é uma doença que aconteceu agora, não é uma doença que acabou de acontecer. É algo que já está amadurecido, já tem um tempo percorrido. Esta mulher já está vivendo com isso há muito tempo. E olha que situação difícil esta mulher está vivendo. O texto diz assim, que ela tinha uma doença, que esta doença lhe causava sérias restrições. Levítico capítulo de número 15, diz que ela era proibida do convívio familiar, do convívio social e do convívio religioso. Teve algumas pessoas que por causa da pandemia, deixou de vir ao templo. Eu acho que se acostumaram tanto com a ideia que não voltaram mais. Tem algumas pessoas que até hoje não voltaram mais ao templo, porque surgiu uma notícia de uma certa restrição, mas já foi abolida. Agora você imagine uma pessoa que era obrigada a ficar 12 anos sem o convívio com a família,
o Senhor convive com a sociedade, o Senhor convive com a religião. Imagine como estava a mente desta mulher, imagine como estava o coração desta mulher, imagine como esta mulher estava vivendo. O texto vai dizer e vai nos informar coisas aqui poderosas. E com certeza tem tudo a ver conosco, mas tem tudo a ver. O texto diz assim, esta mulher sofria de uma hemorragia. Um fluxo que era normal mês a mês, ficou contínuo. Então esta mulher ficou debilitada. Além de restrições, talvez esta mulher tenha perdido a beleza. Pálida, frágil. Imagine uma mulher que não poderia encostar em nada. Aonde encostasse, segundo a lei, era impuro. Se ela sentasse no local e ela levantasse, ninguém poderia mais sentar na cadeira. Você imagina esta mulher andando em casa, aonde esta mulher tocasse. Você imaginou? Que tortura mental esta mulher não estava sofrendo? Imagine comigo uma pessoa que estava totalmente restrita do convívio e, além do mais, totalmente isolada. Que situação caótica estava esta mulher. Só que esta mulher tenta resolver as suas questões. Ela procura uma solução. E a solução que ela procura talvez seja as mesmas que nós procuramos. Nós primeiro tentamos, com as nossas forças, resolver os nossos dilemas. Muitíssimo obrigado. Nós procuramos, com todas as nossas forças, resolver os nossos problemas. E talvez os métodos que esta mulher adquiriu para resolver os seus problemas é os mesmos que nós adquirimos. Quem está doente procura? Óbvio. Isso é básico. Quem está doente procura? Médico. Mas olhe para a situação da mulher. A mulher estava com uma enfermidade que lhe tornava impura. Se ela tornasse impura, ela não podia ela não poderia ser Como é que ela visitava o médico? Como que o médico lhe visitava? Ela não pode tocar e não pode ser tocada, porque aonde ela tocar fica impuro, e quem tocar nela também é impuro. Como é que o médico fazia exame nela? Primeira lição que a gente aprende com esta história. Primeira, não mantenha, não alimente um relacionamento com pessoas que não lhe tocam. O que eu acho interessante disto é que o relacionamento com Cristo é um relacionamento de entrosamento. Nós somos tocados constantemente. Ele nos toca constantemente. Haja vista que ontem à noite você foi dormir e só dormiu porque Ele quis que você dormisse. Ele não só te levou à cama, como te deu sono para dormir. E hoje pela manhã você só despertou porque a sua misericórdia se renovou. E você só veio ao templo porque o seu Espírito é quem o lhe trouxe aqui. Nós estamos falando de um Deus que se relaciona com o ser humano. Mas nós estamos aprendendo uma lição com uma mulher que não poderia ter esse contato com ninguém. Agora imagine, por que investir tanto em pessoas que não me tocam? Em pessoas que não simpatizam comigo? Por que gastar tanto com aquilo que não está dando resultado? O texto diz que a mulher gastou tudo o que tinha. Como eu posso continuar investindo, Jean, numa fonte que não dá rendimento? Como eu posso observar que cada dia, dia após dia, as minhas finanças estão indo embora, os meus recursos estão indo embora, e eu não acordo para perceber que o investimento está errado? Já viu pessoas tentando corrigir defeitos dentro da igreja? Já viu? Um exemplo claro, se a pessoa tem um hábito de furtar, não adianta cortar a mão, ele furta com o cotovelo. E se arrancar o braço, ele furta com o pé, porque o problema não está na mão que leva, está na mente que lhe domina. O grande problema da mulher não era apenas o sangue que fluía, era a mente dela que precisava ser sarada. Muitos de nós que estamos no templo, nós não precisamos de um retoque, nós precisamos de uma mudança de mentalidade. Um exemplo, deixa eu abrir e fechar um parênteses. Por que poucos de nós, para não dizer uma bem minoria, oramos tão pouco? E quando oramos tão pouco, oramos de forma errada. Por quê?
Nós oramos pouco e quando oramos, oramos de forma errada. Porque precisamos entender que o que Jesus ensinou sobre oração é uma conversa entre um filho e um pai. Ele disse, quando tu quiseres orar, entra no teu quarto e tenha relacionamento com o teu pai. E quando tu chegar a um relacionamento tão profundo, não diga mais nada. Aí alguém, ué, como assim? Como é que eu vou orar, pastor Leandro, se eu não abro a boca? Porque orar é falar. E alguém vai dizer assim, se orar é falar, como é que Jesus está nos ensinando a orar, a não falar? Ele diz assim, entra no teu quarto, não diga nada. E o Pai do céu vai te responder. E o que ele vai dizer? Nada. E como vai acabar a sua oração? Em edificação. E alguém diz assim, como? Simples. Deixa eu pegar aqui um casal. Vou continuar aqui com o pastor. Quando este homem que está sentado ao seu lado, que é o seu esposo, quando ele chega na porta de casa, se ele estiver irritado, a senhora percebe? Mas ele nem abriu a boca para dizer. Mas por que percebe? Por causa da intimidade. O que Jesus estava ensinando sobre oração é, se você chegar a ser íntimo de Deus, não precisa dizer nada, não precisa falar nada, não precisa gritar nada. Olhou ele e ele te olhou, já está em entendimento. Já vai ficar claro a conversa. O que Jesus estava ensinando era relacionamento íntimo. Agora, relacionamento íntimo a gente não desenvolve no público. Relacionamento íntimo a gente desenvolve no privado. É por isso que muitas pessoas não desenvolvem relacionamento com Jesus. Porque espera chegar no culto do domingo à noite para poder se relacionar e esquece que o desenvolvimento é no particular. Deixa eu abrir e fechar outro parênteses. Deus só nos recebe no coletivo, mas Deus só nos conhece no individual. Vou repetir. Deus só nos recebe no coletivo, mas Deus só nos conhece no individual. Quando que Deus conhece o Wellington? Deus conhece o Wellington quando ele está só. Porque é só que eu mostro quem eu sou. Não se assuste. Sabe quando Deus te vê e Ele te conhece? É quando está só você e seu smartphone. E quando você olha, o que você curte, o que você vê, você está dizendo quem você é para Deus. Só que Deus só vai te receber aqui no coletivo. É por isso que quando a gente vai orar, a gente olha para o céu e diz Pai. Aí parece que Deus bate na nossa cabeça para a gente olhar para baixo. E a gente teimosamente continua olhando para cima, Pai. E Ele vai bater na cabeça para a gente olhar para baixo. E nós teimosamente queremos olhar só para cima. Porque nós queremos olhar dizendo Pai. Mas Ele vai dizer assim, olha para a tua volta. Aí eu sou obrigado a olhar, Pai. Quando eu abaixo e olho para todo mundo, eu tenho que dizer, Pai nosso. Não dá para dizer Pai meu. Esta mulher vai aprender algumas lições e vai vivenciar algumas lições. A primeira, mude de mentalidade para saber procurar o lugar certo para aquilo que você espera acontecer. Cuidado quando você insiste com uma coisa que não funciona. Se já insistiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, não funcionou, o problema está exatamente naquilo que você está investindo. Mude. Segundo, não desperdice toda a sua riqueza naquilo que não te traz melhora. O texto diz que a mulher investiu e a cada dia se tornava pior. Já imaginou? Uma academia que promete me dar músculo. E aí eu estou na academia procurando músculo e o músculo não vem. Mês após mês, estou pagando e o músculo não aparece. Mês após mês. O problema não é na academia, é no método que eu estou usando. Então eu preciso mudar de método. Eu tenho um sobrinho que é um monstro. Ele falou assim para mim, tio, meu braço é mais grosso que a sua perna. Eu olhei para ele e falei, sim, só que eu não vou ingerir a metade do que tu ingere. Porque tu não alcançaria nunca tudo isso se fosse apenas puxando ferro. Alguma coisa tu ingeriu para que desse uma explosão muscular. Então, esse crescimento aí é um crescimento artificial, não tem nada de natural aí. E cuidado para não confundir inchaço com crescimento. Porque dá volume o inchaço, só que não é crescimento. A mulher precisa mudar de mentalidade, como muitos de nós precisamos mudar de mentalidade. Vamos entender um pouquinho mais. Diz o texto que a mulher coloca em sua mente que ela precisa resolver. E o que ela precisa resolver
Primeiro, vem através de uma informação. Qual é a informação? O texto diz assim, ela ouviu falar. De quem? Não foi uma saída de um médico especialista em tal área. Não foi de alguém que tem uma habilidade para resolver. Ela ouviu falar de? Se você ouvir de todos os especialistas e não ouvir de Jesus, você não ouviu nada ainda. Você pode ouvir todos os meios de obter o que for, mas se você não ouviu de Jesus, tem alguma coisa errada. A mulher ouviu de Jesus. A palavra ouvir aqui é entender pelo ouvido. Não é apenas ouvir. Ela compreendeu quem era Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quem ele é? Você sabe quem é Jesus? Se alguém te inquirir e te perguntar, descreva Jesus na sua vida para mim, o que você diria? Se alguém te parar na rua e te perguntar, quem é Jesus em sua vida? Me diga. Talvez você não vai rotulá-lo de uma forma estranha. Talvez você diga assim, Jesus é alguém que quando eu estou doente cura. Então ele é teu médico. Não, Jesus é aquele que acalmou meu coração porque eu precisava namorar, casar e ele arrumou. Então Jesus é teu. Não, é porque eu estava andando a pé e eu precisava de um automóvel. Então Jesus é um dono de agência. Não, é porque eu orei e pedi a Jesus e Jesus me deu uma casa. Peraí, ele é dono de alguma imobiliária? Afinal, quem é Jesus para você? O que você ouve falar de Jesus? Qual é a informação que você tem de Jesus? Não, a informação que eu tenho de Jesus é que se eu for ao templo, eu vou saciar a minha sede por alguma coisa. Calma. Não, a informação que eu tenho de Jesus é que quando eu tenho problemas, eu posso procurá-lo. E ele vai resolver meus problemas. Ei, Jesus não é isso aí. O que você ouve falar dele? Qual é a informação que você tem dele? Agora, o grande detalhe, não é o que você ouve falar de Jesus, é qual a decisão que você toma a partir daquilo que você ouviu. A mulher ouviu falar de Jesus, mas ela tomou uma decisão. Deixa eu te perguntar, qual a decisão que você tomou a respeito dele? Deixa eu mexer um pouquinho no teu interior. Só um pouquinho. É muito ruim nós perdoarmos quem nos ofendeu. Mas você ouviu falar que Jesus ensinou que é para isso? O que você faz com essa informação? É muito ruim estender a mão e ajudar. É muito mais fácil sermos ajudados. Mas você ouviu Jesus ensinando isso. O que você fez com essa informação? Deixa eu só buscar um pouquinho aqui do culto. Você já fez isto? Ou só fez isso esta noite? Quanto tempo você gastou de joelho? Olhando para a Rússia. Olhando para a Ucrânia. Quanto tempo você gastou de joelho por alguém que neste momento está descendo à sepultura sem ter ouvido o Evangelho? Quantas pessoas neste momento estão tirando as suas vidas, enquanto você tem vida, e o que você está fazendo com isto? A mulher ouviu falar de Jesus, e a informação que ela ouviu falar de Jesus é que Jesus veio para restaurar uma humanidade caída. É que Jesus era o Salvador do mundo. Era que Jesus poderia dar uma solução, um rumo para a sua vida. E ela foi ao encontro de Jesus. O texto diz que ela propôs no seu coração ir. E quando ela vai ao encontro de Jesus, mesmo com uma fé doentia. Por quê? Porque um dia Jesus conversou com Tomé e disse assim: Tomé, se tu queres tocar em mim, é porque tu ainda não tem a fé ainda saudável. A tua fé está doente. Porque feliz é quem não viu e creu. Você quer tocar para crer. Então Jesus estava dizendo que a fé que requer amuletos, a fé que quer aparatos, a fé que quer toque, é uma fé que ainda não é saudável. Só que a mulher está com uma fé doente, mas ela vai. Porque o grande segredo não está na questão da fé, está onde a fé está depositada. E a mulher depositou a fé em Jesus. E é aqui que está toda a diferença. Porque muitas vezes, se eu chegar aqui e pedir para o pastor Leandro orar por mim, e eu confiar na oração dele, a minha oração não terá efeito.
O meu pedido jamais será atendido. O meu clamor jamais será ouvido, porque não é a oração e nem é a fé que eu estou depositando, é aonde eu estou depositando. Você pode estar até me ouvindo neste momento, mas se você estiver esperando ouvir de mim alguma coisa, você está complicado. Você tem que esperar em Jesus ouvir alguma coisa, e Ele, por sua bondade, me usa para falar contigo. Mas a sua foco, você tem que estar filtrado em Jesus. A mulher ouve falar de Jesus, ela caminha até Jesus com uma fé doentia, mas ela vai. Eu não sei se a sua fé te move para caminhar para perto de Jesus. Não sei se sua fé te move a caminhar perto de Jesus. E deixa eu te falar. Quem anda com Jesus, isso é quase que automático. Ele vai se parecer com Jesus. Quem anda com Jesus acaba recebendo as características dele para o dia a dia da vida. Mesmo que você queira disfarçar que não é, você vai ser identificado como alguém que andou e anda com Jesus. Lembra do caso de Pedro? Não conheço, não sei quem é esse tal homem. Alguém disse assim, ei, tu fala igualzinho ele. Tu tem o jeito dele. Não dá para esconder. Então deixa eu te perguntar. Aqui neste país gelado, que para mim é gelado demais. Eu vim do norte, não é nordeste, é norte, lá de cima do Pará, 37 graus à noite para dormir. Quantas vezes meu irmão me ligava e eu chamava no vídeo, abria e disse assim, rapaz, que... Eu falei, meu amigo, aqui é assim mesmo, sem camisa e o sol pingando dentro de casa. Calor. Aí eu vim para cá, gelado, para mim está muito gelado. Ele disse assim para mim, rapaz, você sente muito frio. E eu na minha cabeça querendo perguntar para ele, quando tu chegou aqui, tu sentia também não? Tu não sente agora. Depois de tantos anos tu não sente, mas tu sentia. Então deixa eu te perguntar, andando por essas ruas frias de Londres, aqui na Inglaterra, você transmite o calor de Jesus? Andando neste lugar onde todo mundo se agasalha, quase que esconde tudo, fica só os olhos de fora, você consegue transmitir a imagem de Jesus? Você andando com Jesus, alguém que te olha vai ver traço de Jesus em você? Consegue observar Jesus em sua vida? No teu dia a dia, nos contornos da vida, nos tratamentos com as pessoas, nos relacionamentos com as pessoas, é possível ver Jesus em você? Alguém vai enxergar Jesus? Foi possível Deus nos enxergar em Jesus no culto hoje à noite? A mulher vai a ele, toca nele. Quando toca nele, diz assim, alguém me tocou, os discípulos assim, espera aí, tem alguma coisa errada contigo. Aonde o senhor vai, a multidão lhe acompanha. Tem muita gente indo e vindo, indo e vindo. Esses empurrões para lá e para cá, o senhor está dizendo que alguém lhe tocou? Aí Jesus para e diz assim, espera aí. O que acontece é que não foi um toque casual. Não foi assim um involuntário. Teve alguém intencional que me tocou. Então deixa eu te perguntar, você tem intenção e teve a intenção de tocar em Jesus hoje? Ou veio por vir? Como é que você veio? Quais foram as intenções do teu coração? Eu vou hoje tocar nele. Eu preciso tocar nele. O pastor Leandro disse que nós sentamos para tomar um café, mas foi assim, coisa de minutos. Choramos. Talvez se alguém passasse, mais 3 homens. Que coisa, rapaz. A gente já viu de 2, assim, mais 3 assim, na praça pública. E eles têm jeito de crente e tal. Estão sentados, um olhando para o outro, a lágrima correndo. O que acontece aí com esses 3? Sabe qual era o assunto da mesa? Ele. Então, quando a gente fala dele, o coração aperta. E mesmo que seja macho, o canal lacrimal abre, delata, e aquele líquido opaco que nós chamamos de lágrima, corre, não tem jeito. A mulher toca em Jesus, Jesus diz, opa, tem alguém me tocando, porque eu percebi que há um propósito em alguém me tocar.
Ele pergunta, ninguém se manifesta, de repente a mulher aparece no cenário. Aí o texto de Marcos diz assim: a mulher, tremendo, temendo, prostra-se. Aqui tem tudo a ver com adoração, né? Ela treme, teme e se prostra. Então tem a ver com adoração. A palavra adoração, só para ajudar, talvez lembrar o que você já sabe. A palavra adoração, ela vem de uma origem grega chamada proskeneon. Essa expressão proskeneon significa lamber a mão. Olha que absurdo. A gente pensa assim, né, muito vagamente sobre algumas coisas. Então, adoração vem de uma expressão grega, proskeneon, que significa lamber a mão. Os gregos começaram a dizer que o único animal doméstico que não sabe demonstrar amor, a não ser desta forma, é aquele animalzinho que muita gente tem em casa, o cão. E diz que o cão, quando está em casa e ele quer demonstrar amor ao dono, ele lambe a mão do dono. Aquilo é uma demonstração de amor. Daí veio a expressão para a adoração. A adoração é demonstrar amor, derramar amor. Então a mulher treme, teme, mas a mulher se prostra aos pés de Jesus, como um ato de adoração. Só que no ato de adoração, o texto aí vai dizer, é só você olhar, que diz assim: quando ela treme, teme, prostra-se, o texto diz assim, ela fala toda a verdade. Porque não dá para fingir diante de Jesus. A gente não consegue ser ator. A gente não consegue ser atriz. Não dá para a gente vestir assim uma roupa que não é nossa. Com Jesus não dá, não tem jeito. Com Jesus nós temos que ser nós mesmos. Aí o texto diz que a mulher escancara o coração e fala toda a verdade. A verdade aí, o texto, a verdade é sinceridade de mente. Não dava para fingir. Ela escancara o coração. Esses dias atrás, numa conversa, eu até mencionei isso. Eu falei, dá para a gente fingir quando a gente está triste, entra no templo e canta? Dá. Não dá? A gente está muito triste, mas a gente não quer demonstrar a tristeza para os irmãos. O que é que a gente faz no meio da igreja? Levanta a mão e canta. Quando a Bíblia diz assim, se tu está triste, ora. Agora, se tu está alegre, canta. O inverso também acontece? Sim, claro que acontece. Tem muita gente triste cantando e tem muita gente alegre que deixou de cantar. Acontece. O que não pode acontecer é eu tentar pensar que Deus não me conhece. Aí não tem jeito. Eis a razão porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz assim, porque isto aqui é um culto espiritual ou um culto racional. Então, o verdadeiro culto é aquele que eu vivo na vida no dia a dia. Por isso que a mulher teria que falar toda a... Aqui era um culto que ela estava fazendo aos pés de Jesus. E no culto não pode ter fingimento nem mentira. Não responda. Você está totalmente alegre em Jesus? Segundo, Jesus é realmente toda a sua suficiência? Você não precisa de mais nada, só Jesus e ponto? Ou tem alguma coisa a mais que a gente precisa adicionar pós-Jesus? A mulher treme, teme, prostra-se e fala toda a verdade. Quando ela fala toda a verdade, ela consegue arrancar de Jesus o que ela buscava. Então aqui fica outro ensinamento para nós. Nós só conseguimos obter de Jesus o que buscamos quando a verdade estiver em nós por meio da adoração. De outra forma, nós jamais vamos conseguir mexer no coração de Jesus. Não adianta eu me vestir bem, não vai mexer com ele. Não adianta eu dominar o vernáculo da minha pátria, falar bonito, não vai resolver a questão. Não adianta eu ter bom perfume, não vai resolver nada. Só existe uma maneira de mexer com Jesus. Quando houver verdade e amor derramado. Quando eu conseguir derramar o meu amor em verdade, não tem jeito. O salmista um dia disse assim, o que eu posso dar ao Senhor? Posso dar alguma coisa? Ele mesmo responde, nada. Mas um coração quebrantado.
Não tem jeito. Deus se move para isto. Deus se move. A mulher fala a verdade. Jesus então reage à verdade e à adoração da mulher. E Jesus reage de uma forma gloriosa, espetacular. Olha o que Jesus vai dizer para ela. Então ele lhe disse. Como que iniciou esse texto? Lembram? Lembra que Marcos diz? Havia uma certa... É assim que o mundo nos trata, como qualquer. Como um em meio à multidão, pastor Kleber. Quando somos tratados pelo dono do universo, a história é outra. Ele olha para a mesma mulher, que não tem nome na Bíblia, de que quem escreveu não quis importar-se com o seu nome, despreza, talvez, por causa da sua enfermidade, mas quando Jesus vai tratar com a mulher, Jesus, a primeira coisa que olha para ela e diz assim, filha. Filha. Isso aqui é demais até para mim. E se tem uma coisa que me deixa satisfeito, é eu reconhecer que um dia Ele me constituiu seu filho. Eu sou órfão de pai na terra. Mas eu não sou órfão espiritualmente. Eu acho isso aqui tão fascinante, mas tão fascinante, que isso aqui é a minha empolgação de eu andar, viver, reagir aos infortúnios, superar toda e qualquer situação que me venha adversa. Porque quando eu me deparar diante das situações adversas, maiores que tiverem diante de mim, eu ainda vou continuar olhando, dizendo assim, o meu Pai é dono do universo e é o Todo-Poderoso que tem o controle do universo na sua mão. Eu não tenho razão e nem motivo para baixar a cabeça e dizer que não consigo. Ele tem o poder e é o meu Pai. E eu vou conversar com o meu Pai e Ele vai comigo nesta situação. Agora você imagina a primeira informação que esta mulher recebe. Filha. Ela ouviu falar que Jesus era Deus. Pastor Leandro. Jesus é Deus. Quando ela chega que vai adorá-lo, e ela ouve Jesus dizendo, filha, isso aqui é como que é automático na mente dela. Opa, peraí. Os médicos podem ter me desprezado. A religião me escravizou. A minha fortuna não foi suficiente. O mundo me tratou como a qualquer, mas hoje eu descobri que Deus é o meu Pai. Você imagina isso? Você consegue pensar nisso? Deus é o meu Pai. O dono do universo é o meu Pai. O texto diz assim para a gente fechar. Olha só. Filha, a tua fé. Ela, uau. Eu pensei que essa crença que eu tinha, essa confiança, não era suficiente. Mas se ela estiver depositada no lugar certo, Deus nem quer nem saber que tamanho é a tua fé. Ela pode ser minúscula, como disse ele mesmo, do tamanho de um grão de mostarda. Se for depositada em Jesus, vai ter sucesso. Não tem jeito. Só que o que ela ouve mais? Ela ouve Jesus dizer assim, a tua fé fez o que com ela? Vamos, para poder fechar. A sua fé algumas expressões dizem assim, a tua fé te curou. Só que se você olhar a Bíblia Septuaginta, a Bíblia grega vai estar sozo. E a expressão é, te salvou. Salvar, aqui é tirar do perigo e caminhá-la em segurança. Olha só. Então Jesus está dizendo para ela, eu te tiro do perigo e te encaminho na vida em total segurança. A mulher, meu Deus. Uau. Então eu saindo daqui, eu não preciso buscar o médico para saber uma contraprova se eu fui curada. Não. Vai em segurança, filha. Eu já te tirei do perigo e segue a vida. Mas eu vou seguir como? Em segurança.
Quando a mulher está saindo, Jesus disse, peraí, a cereja ainda não saiu. Eu só te dei o bolo, você já está fazendo festa? A mulher olha para trás, parece que eu estou vendo a mulher olhando para trás. Aí Jesus assim, filha, vai em paz. A expressão em paz é eirenes. Significa igualdade e harmonia com as partes. A harmonia entre as partes, a mulher está dizendo, olha o que Jesus está dizendo para ela, filha, eu te tiro do perigo, eu te encaminho em segurança, agora siga em paz. Seguir em paz é harmonia em partes, é dizer o seguinte, não fique com raiva daqueles que não te curaram. Não fique chateada, porque você investiu no lugar errado. Tenha paz com ele, mas acima de tudo, a partir de agora você tem uma harmonia com quem acabou de te curar. Agora ele concorda contigo e a partir de hoje você também vai concordar com ele e vai ter agora um relacionamento. Então vale a pena a gente sair ao encontro de Jesus, porque a gente traz todos os nossos problemas e voltamos para casa totalmente satisfeito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.